Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. O papel das novas tecnologias na formação de professores à distância ganha cada vez mais importância. A rede mundial de computadores permite diminuir as distâncias e facilitar, por exemplo, a troca de experiências entre professores dos mais diversos pontos do país. Hoje, no quarto programa da série Tecnologia na Escola, vamos discutir como vem acontecendo a formação de professores à distância e conhecer algumas experiências bem-sucedidas. Para discutir esse assunto, convidamos o professor do Departamento de Multimeios da Unicamp, José Armando Valente. A multiplicadora do NTE de Cuiabá, no Mato Grosso, Sueli de Souza Silva. E a coordenadora de Educação à Distância do Ceará, Zaira Siqueira. Contamos ainda com participações de professores direto dos estados do Pará e de Pernambuco. E a sua participação, como sempre, é fundamental. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela Caixa Postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Vamos imaginar a seguinte cena. Um professor, num determinado estado, troca experiências, compartilha seus questionamentos e dúvidas com um orientador a quilômetros de distância. O uso da internet na formação de professores aproxima as pessoas. Nesse ambiente virtual, espaços são criados para o professor buscar novas informações, conhecer diferentes experiências e construir novos conhecimentos. Em parceria com o Proinfo do Ministério da Educação, um projeto de formação de professores à distância da PUC de São Paulo possibilitou a integração de conteúdos pedagógicos e computacionais relacionando teoria e prática. A grande vantagem que trouxe foi o desenvolvimento de pesquisa a respeito de formação de professores à distância. O projeto da PUC de São Paulo serviu também como objeto de reflexão sobre a formação do professor e a própria capacitação à distância. E discutiu ainda várias outras questões, entre elas o novo papel do professor. Aí foi todo um trabalho que foi feito visando a forma de se comunicar, a forma de dar um retorno, a forma de motivar o professor do outro lado, a forma de responder às perguntas, a forma de criar debates entre eles e o professor entrando menos como aquele que está, aspas, ensinando, quer dizer, dizendo o que é, e mais como um motivador do debate, da reflexão, da discussão entre os participantes à distância. A interação foi outra característica destacada do curso. A troca de experiências pelo ambiente que é bastante organizado, né, o ambiente da LEDUC, favorece a interação dos participantes e nessa troca de experiências fica bastante acentuada a questão do fazer, experimentar para poder interiorizar, para aprender, né? A questão do aprender fazendo. Não existe um modelo, não existe nada que venha pronto, mas sim uma sugestão, uma experiência já vivenciada que nós podemos aproveitar ou não, dependendo das nossas intenções, da intenção do professor. Para os professores multiplicadores que participaram do curso, o resultado foi enriquecedor. Os participantes foram protagonistas na construção de uma rede colaborativa de aprendizagem. O nosso trabalho é justamente voltado a isso. É mostrar ao professor, através de atividades simples, até chegar a um projeto, como que essa ferramenta, no caso o micro, pode estar auxiliando no processo de aprendizado do aluno. Então, fazendo essa interação do conteúdo diário, de sala de aula, de que o aluno traz para a sala de aula, utilizando a máquina de uma forma
enriquecedora e produtiva no seu aprendizado. Além das experiências adquiridas e do conhecimento construído, o projeto da PUC de São Paulo possibilitou também conhecer pessoas, lugares e diferentes culturas. Foi maravilhoso saber que tinha uma pessoa de outro país conosco, né, interagindo conosco o tempo todo, trocando experiências, né. Ela lá na Argentina, ela é professora de informática e o meu contato com ela é só virtual, né? Eu não a conheço assim, pessoalmente, mas foi muito bom. Bom, nesse momento eu estou fazendo um projeto com o professor Glaston Menezes de Aracaju, Sergipe. Já faz uns meses que nós entramos em contato por uma colega, Cássia Barreto, ela é colega minha da turma. Aí eu entrei num fórum de discussão, numa página web dela, de Sergipe. Aí nós começamos a falar, intercambiamos experiências educativas. Aí surgiu a ideia de fazer um projeto com meus alunos e alunos deles. Professor Valente, é curiosa essa descoberta de que a internet, na verdade, essa rede, né, propiciou essa aproximação, porque eu me lembro que quando o livro do Alvin Toffler, A Terceira Onda, foi lançado aqui no Brasil, a internet ainda nem tinha começado a se difundir ainda, e uma das preocupações das pessoas era de que a internet ia afastar as pessoas, porque você não ia ter mais contato com as pessoas, você ia ter só um contato virtual e o contato físico o contato pessoal ia se afastar, né? Não ia haver, não ia se dar. E hoje, pelo que a gente está vendo nas experiências, foi justamente o contrário, né? Promoveu aí uma interação e uma troca entre as pessoas, né? É interessante porque o tipo de abordagem que a gente está usando nesse curso, né, em particular, envolve muito, requer muita interação entre tanto o professor com o aluno, como a gente está vendo aí, entre os próprios alunos. Então, é meio ilusório essa ideia de que o sujeito está só, que ele está solitário, é ele e a tela, né? Ele tem à disposição os formadores, ele tem à disposição os colegas, ele tem os alunos com quem ele está trabalhando. Então, nós estamos utilizando uma abordagem que é muito baseada nessa intensiva interação entre as pessoas. E não tem essa questão de solidão, é muito, pelo contrário, a gente fica conhecendo as pessoas de uma maneira, talvez como ela disse ali, ela não conhece pessoalmente, fisicamente a pessoa, mas a gente conhece muito o lado intelectual, o lado que a pessoa trabalha, o que ela fez, né? O lado afetivo, porque isso transparece nessas interações. Ok. Zaira, e como é que se dá essa cooperação? Você é coordenadora de um trabalho à distância, né? E a gente está vendo ali no vídeo cooperação, a palavra cooperação. Como é que é possível se dar essa cooperação mesmo em ambientes virtuais, né? Quando nós estamos trabalhando em rede, então essa cooperação, ela vem assim muito natural, né? O professor, ele disponibiliza todo aquele trabalho que ele vem fazendo. Quando ele está disponibilizando, há toda uma mediação por especialista, por colegas. Então isso aí, você já revê todo aquele seu processo da sua prática e você já retoma esse trabalho de forma assim, vendo os pontos que você precisa melhorar, que você precisa intervir diferente. Então eu acho super importante esse trabalho de uma formação em serviço, porque você está lá na ponta, trabalhando, e ao mesmo tempo você está revendo a sua prática junto com outras pessoas que podem ter um outro olhar. Uhum. Agora, a Sueli, por exemplo, faz parte desse projeto que a gente acabou de assistir. O que significou para você, o que significa na sua formação profissional estar participando de um projeto como esse em um ambiente virtual? Participar desse curso, para mim, vamos dizer assim, foi um dos melhores presentes que eu já tive nos últimos anos. Não estou aqui querendo jogar confete, né, Valente, nada disso, mas para quem participou, para quem fez esse curso, para os colegas, ele sabe do que eu estou dizendo. Então, essa questão de que a internet afasta, que o computador isola, isso não é verdadeiro. Hoje eu tenho um grupo de amizade muito maior. Esse curso
abriu novos caminhos, me ensinou que eu tenho que buscar mais e mais, que isso não vai parar aqui, né? É uma continuidade sempre, ela vai ter que ter sempre, eu vou ter que estar sempre buscando, para mim e para o meu próximo, né? Eu lido com o próximo, eu lido com a criança, eu lido com os professores. Você viu mudanças aí importantes nessa sua Muito prática grande, profissional. Muito grande. Ok. A gente vai agora para a participação do professor Franz. Ele fala com a gente direto do Pará. Olá, professor. Olá, boa noite e saudações amazônicas a todos os participantes e telespectadores desse programa. É um prazer revê-lo, Valente, e a professora Sueli e a outra professora participante. Essa questão da informação, ela tende a nos chegar de duas formas, e eu quero falar sobre isso para fazer um contraponto com isso que eles estão falando aí. A informação, ela tende a nos chegar da maneira síncrona, aquela que acontece concomitante ao mesmo tempo, por exemplo, aquela que nós temos em sala de aula, em que a gente pergunta ao aluno e ele responde, e o aluno nos pergunta e nós respondemos. Então, essa condição dialógica modula a interação entre aluno e professor, professor e aluno. No ensino à distância, o tipo de comunicação é a assíncrona, como os chats, os e-mails, as listas de discussões. E quando a gente recebe uma pergunta, às vezes a resposta vai ser dada horas depois, até dias depois. E nesse intervalo a gente tem a chance de fazer pesquisa, de aprofundar a questão, buscar uma resposta mais percussiente, construir, enfim, o conhecimento. Então, eu entendo que o aluno do curso à distância, ele tende a ser um construtor do seu conhecimento com mais garra, com mais proficiência, porque as perguntas dele, as questões que ele faz, os seus questionamentos, as suas dúvidas, elas não vão ter uma resposta imediata como aquela que acontece em sala de aula. Ok, professor Franz. Professor Valente, se eu gostaria de comentar. O interessante dessa fala do Franz é que ele está dizendo o seguinte: o professor, à medida que ele está recebendo e está interagindo, existe um nível de reflexão muito grande. E essa reflexão acontece tanto com base no que ele está vendo, no trabalho que ele está vendo, nas interações que ele está recebendo, né? Como na hora de dar essa resposta que ele vai ter que pensar sobre aquilo que ele está fazendo, sobre o trabalho que ele está realizando, sobre a pergunta. Então ele tem a chance, primeiro, de fazer essa integração da teoria com a prática, né? E essa teoria, essa prática ser baseada ou ser feita numa reflexão sobre um trabalho concreto que ele está realizando. Por quê? Porque ele está próximo do trabalho dele, ele está próximo dessa atividade, dessa ação, uma vez que a gente não tira dessa atividade para ele ir para um determinado local fazer o curso. Ele está fazendo o curso à medida que ele está trabalhando. Então, a possibilidade do sujeito ter que pensar sobre o que ele está fazendo, ele ir lá testar o que ele tem, né, porque ele pode ir lá com os alunos, testar as ideias, ele responder essa pergunta depois. Isso cria essa ideia desse ciclo de aprendizagem que nós estamos falando e possibilita com que haja um nível de reflexão muito maior, muito mais próximo dessa realidade do trabalho que ele faz. E eu acho que essa é a possibilidade do sujeito construir conhecimento concretamente, como o Franz falou. Ok, agora nós vamos para a participação da professora Tereza Barros. Ela vai falar com a gente direto de Pernambuco. Olá, professora. Olá, é uma alegria muito grande participar deste encontro, sobretudo porque rever o professor Valente, conhecer Sueli, interagir com a companheira antiga do TV Escola, como a Zaira, é sempre um prazer muito grande. Pernambuco hoje traz um grande desafio nesta conversa para a gente pensar juntos, né? Como é que a gente pode construir redes colaborativas de aprendizagem
quando a gente ainda possui ambientes tecnológicos dentro da escola que inseparados, que não compartilham as linguagens, as diferentes linguagens, que ainda não tem um projeto pedagógico que inclua essas várias tecnologias na formação continuada dos professores. Isso é uma questão que nós colocamos. Por outro lado, nós sabemos da imensa possibilidade que se abre com o uso do computador na escola. Quer dizer, não somente de trazer uma nova possibilidade de representar o conhecimento, de acessar o conhecimento, mas, sobretudo, como disse muito bem Sueli, de socializar, de expor e de construir possibilidades de refletir a própria prática e mudar e ampliar aquilo que está sendo construído na escola, com outras escolas, com outros ambientes de aprendizagem. Ok, professora Tereza, Zaira gostaria de comentar? Eu gostaria que Tereza assim, tem razão, porque é uma luta nossa essa questão da integração das mídias, né, nos estados, porque nós temos vários programas, como TV Escola, informática, as bibliotecas, mas todas essas tecnologias, elas nos abrem possibilidade de integração, de desenvolvimento de projetos. Porque o conhecimento ele passa por várias tecnologias, então é importante que a gente tenha essa consciência que nós temos que integrá-la na escola, utilizá-la todas. Quer dizer, a escola que não tem ainda o computador, mas tem a TV Escola, utiliza, que não tem a TV Escola como tem quase em todas as escolas, mas tem sua biblioteca, então a gente vai utilizar as tecnologias disponíveis na escola. O importante é que a gente tenha o professor dê uma intervenção e construa o conhecimento de forma construtiva. É porque pode parecer que só a saída só o computador nesse momento. E muitas escolas ainda nem começaram um trabalho voltado, por exemplo, com vídeo, com o uso da televisão, né? Ok, a gente tem perguntas agora, Mônica? Temos sim, Bárbara. A turma do NTE de Rio Branco formulou uma pergunta para o professor Valente. Em sua opinião, o índice de evasão nos cursos de formação de professores para o uso da informática é maior na educação à distância? Depende do tipo de abordagem, de curso, de como está sendo feito esse trabalho. Nesses cursos que nós estamos realizando com alto grau de interação, o professor se sente parte de uma rede e se ele não atua, se ele não interage nessa rede, essa rede fica totalmente esburacada, vamos dizer assim, e ela não se constitui. E se ele está participando dessa rede, se ele se sente parte dessa rede, ele tem muita responsabilidade com os colegas e o nível de desistência é muito pequeno. Porém, se você faz um curso à distância, onde o sujeito simplesmente recebe um material e ele tem que ler esse material e talvez dar uma resposta de uma pergunta, né, que está feita nesse material, o nível de desistência é muito grande. Por quê? Porque aí não tem interação, ele não se sente parte de uma rede, não tem ninguém que dá suporte e ele não consegue manter esse nível de interesse, de motivação, simplesmente ele lá com esse material. Você pegou e, na verdade, transportou um modelo que seria para o presencial apenas para uma rede e não deu certo. E não vai dar certo. Se você monta um esquema onde ele tem pessoas que estão todo momento questionando, perguntando, colegas que estão lá, eu preciso de você, né? Preciso da sua experiência, você é importante, e essa rede vai se estabelecendo, a relação não é simplesmente professor-aluno, né? É uma relação que começa a se estabelecer entre os próprios alunos. E aí você se sente responsável, você não pode falhar. E aí você não falhando, você continua, e é onde a gente tem praticamente, nossos exemplos são 10% de desistência. Então eu não coloco essa ideia de, primeiro, educação à distância é uma coisa de segunda classe, educação à distância é uma coisa para massa, educação à distância é uma coisa que tem fria, educação à distância é uma coisa que tem alto grau de desistência, não é bem assim. Porque tem cursos de educação à distância e cursos de educação à distância. Ok, a gente tem uma participação agora por telefone, é da Dilviana, ela é do Ceará. Olá, Dilviana. Boa noite. Boa noite a todos que fazem o programa Saúde para o Futuro. Eu sou professora do ensino médio do Colégio Estadual Regina Paz, Crateús, Ceará. E nós estamos acompanhando a série de programas sobre o uso de novas tecnologias na educação, na telesala na própria escola, na sala da Proformação.
com a coordenação do NTE de Crateús. Nós gostaríamos de saber se existe curso e especialização em desenvolvimento de projetos pedagógicos com o uso das novas tecnologias e como fazer para participar, à distância, pois em nossa localidade nós não temos condição, a universidade, a faculdade não disponibiliza esse curso dessa natureza. E como nós temos aí na escola um lei com 10 computadores e temos também a sala de multimeios, nós gostaríamos de aprimorar nossa parte pedagógica, aumentando ainda mais o uso dos recursos tecnológicos disponíveis. Obrigada, Diviana, pela participação. Eu não sei, Zaira, você conhece algum programa em que a Diviana pergunta, questiona, ou o professor Valente? Curso de especialização, especificamente para projetos pedagógicos, a gente não tem. Eu acho que os cursos de especialização ainda eles são bem gerais, eles são informática e educação. Mas nós estamos realizando via um projeto que a gente tem com a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Que já mostramos aqui nessa série, né? E aí então, um dos cursos é desenvolvimento de projetos utilizando a informática, né, projetos pedagógicos utilizando a informática. E talvez a Dilviana podia mandar um e-mail, usar o meu e-mail, e aí eu encaminhava a Dilviana para que ela pudesse se inscrever num desses cursos. Qualquer professor pode participar desse projeto da OEA? Professores que estão em atuação, né? Professores que estão em atuação de sala de aula podem participar. É um projeto não de especialização, é um projeto de extensão, talvez 40 horas, se não me engano, nesse caso, de projetos usando informática e educação. Só para lembrar, a página da OEA, do projeto, está no boletim que os professores receberam aí, nas telesalas. Mônica? Nós temos aqui um grupo de cursistas, nós fazemos parte da escola Severino Farias, em Surubim, Pernambuco. Uma escola de grande porte, com 3.000 alunos, oferecendo ensino fundamental e médio, com normal médio, educação de jovens e adultos, educação especial. Não temos laboratório de informática, nem conhecemos o funcionamento do NTE. O que fazer para ter acesso às novas tecnologias, uma vez que não queremos ficar fora do processo? Sueli, você que conhece bem o funcionamento de um NTE, né? O que você poderia ajudar o pessoal de... Escola Severino Farias, Surubim, Pernambuco. Pernambuco, o pessoal de Pernambuco. Obrigada aí vocês que participaram aqui do programa. Bom, essa questão dos computadores, né, no caso, eles estão... Eu acho que o caminho aí é procurar, então, pelo NTE, se informar. De repente, essa escola até já esteja, né, inscrita para receber, está recebendo do FUST, que a previsão é agora para o final do ano, porque até onde a gente tem... a gente está por dentro disso aí, a gente está sabendo que tem uma relação grande de escolas que vão estar recebendo os computadores agora para o final do ano. Mas como é uma quantidade grande de alunos, 3.000. Quero acreditar, professor, desculpa interrompê-la. Ela pergunta como ela pode ter acesso a um NTE se ela não sabe. O professor ele pode buscar sozinho o NTE ou ele tem que ser via escola? Não, com certeza. Qualquer professor pode estar procurando o NTE mais próximo? Pode e deve. E se ela não tem acesso ao NTE, ela pode procurar a secretaria, porque a secretaria não sei, uma escola estadual, o NTE é vinculado à secretaria estadual. Ok. E aí, então, a via, eles devem saber onde é que está o NTE desse estado ou desse município. Tá certo. Bom, a tecnologia pode ajudar o professor a repensar a sua prática em sala de aula. Depois do intervalo, vamos discutir um exemplo que vem do sul do Brasil e já se tornou referência para a formação de professores à distância. Até já. A formação do professor pode ser feita tanto na modalidade presencial como por meio de ambientes virtuais com o uso da internet. Na formação à distância, as tecnologias interativas permitem uma troca de experiências ágil e construtiva sem que os participantes se afastem de seu ambiente de vida e de trabalho.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com o Proinfo, desenvolveu um programa de educação à distância. O objetivo foi integrar a informática às atividades pedagógicas, criando condições para o professor repensar a sua prática em sala de aula. Eu acho que isso é um inusitado dessa experiência, né? A possibilidade de se disseminar por este país uma proposta que nós já há anos desenvolvemos aqui no Laboratório de Estudos Cognitivos, e é fazer com que os alunos, em parceria com os seus professores, desenvolvam projetos de aprendizagem. Para os multiplicadores, o curso, feito à distância, possibilitou um trabalho integrado. A sistemática desse curso à distância era que nós, em equipe, né, dentro das escolas, desenvolvêssemos projetos de aprendizagem junto aos alunos da escola. Para nós, o que significava isso? Significava que nós estaríamos nos formando continuamente e, para eles seria uma ponte dentro da própria escola. Formação e prática estão muito interligadas. Quando tu pensa, como é que eu formo um professor, a primeira coisa que tu tem que pensar é assim, como é que eu vou fazer com que ele transforme sua prática? Portanto, não existe prática sem formação continuada, assim como não existe a formação sem ele estar continuando uma prática em sala de aula. Além de permitir liberdade de horário e o intercâmbio com outras experiências em escolas diferentes, a educação à distância facilita a participação de professores que, por diversos motivos, teriam dificuldades em participar de um curso presencial. A professora regente do Centro de Multimeios da Escola Governador Adalto Ribeiro e do Centro de Referência do Professor Biblioteca Virtual, em Fortaleza, Nádia Soares Pessoa, foi uma das beneficiadas com o curso. Essa educação à distância, através da internet, ou a educação não, mas o ensino à distância, na verdade, através da internet, é uma coisa que possibilita a pessoas que, como eu, por exemplo, que tem uma deficiência motora e tem dificuldade de locomoção e tal, estudar em casa ou no ambiente que lhe aprouver, né, sem ter que estar se deslocando diariamente para ter aula presencial. E, além disso, quer dizer, abre muitas portas, quer dizer, você fica livre para fazer o curso da forma como você pode, no tempo que você pode, sem ter que correr e ter... Quer dizer, o prestar conta do professor é muito da responsabilidade dele. Outra vantagem destacada pelos professores foi a oportunidade de conhecer pessoas, trocar experiências e fazer amigos por todo o Brasil. Esse curso de educação à distância me abriu assim, muitas portas em todos os sentidos. Me enriqueceu muito para a minha prática de sala de aula, me fez conhecer novas pessoas, novas amizades que até hoje a gente conserva e também chegar mais junto assim, de amizades que a gente já tinha. Com esse curso, eu e a minha professora parceira, multiplicadora, a gente está mais junto ainda do que a gente era. Zaira, você conhece algumas dessas pessoas que apareceram no vídeo, né? O curso proporcionou a elas poder continuar, dar continuidade à sua formação, né? Olha, fazendo assim um destaque na presença da Nádia, ela foi sempre uma aluna, né? Que desde os primeiros cursos que nós proporcionamos no NTE, ela vem participando à distância. Às vezes vinha só no encerramento do curso, então ela foi incluída no processo de formação. A internet deu essa possibilidade a ela. E eu vejo assim, esses cursos que tá a prática e na mesma hora a teoria, ela muda a postura dos profissionais, eles mudam a prática delas. As intervenções são diferentes quando você faz um curso presencial, para depois você ir para a prática, é totalmente diferente você fazer concomitante, um curso que tem teoria e prática, porque você vai
No processo você já vai aplicando, você já vai revendo. Então, Nájila, para mim, ela é um exemplo de uma profissional competente. Ela deu assim, ela coordena o centro de multimeio, porque no Ceará nós temos, em cada escola nós temos centro de multimeio, onde está integrada todas as tecnologias, e Nádia é a coordenadora do centro de multimeio. Então, ela é uma pessoa assim, de um esforço enorme e de uma competência assim, e a competência dela foi em função do esforço dela fazer esses cursos à distância. Ok, a gente tem a participação agora da Marineide de Goiás. Olá, Marineide. Olá, boa noite. Sou Marineide, professora da Escola Municipal Odilon Nery Sampaio. Sou cursista do Teleposto de Iaciara, Goiás. A pergunta é: o que fazer para interagir com nossos alunos na utilização da informática? Pois sabemos que na sala de aula pode gerar indagações e problemas, e nós podemos até não saber como resolver, porque muitos dos alunos já têm mais conhecimento sobre informática do que nós professores. Boa noite, obrigada. Obrigada, Marineide, pela sua participação. Sueli, você vivenciou isso. E também eu acho que existe uma dificuldade, eu acredito que essa dificuldade existe, de transformar essa prática que vocês têm num curso, de levar essa prática para a sala de aula. Como é que isso pode ser resolvido também, que eu acho que é a preocupação da Marineide? Então, qual é o primeiro passo? É a mudança, a famosa mudança de paradigma. É a mudança de postura do professor. A velha questão que a gente tem discutido já há muito tempo, né? Mas há necessidade de que o professor ele modifique essa postura. Ele deixa de ser o professor, aquele que sabe tudo, para ser o mediador e o eterno aprendiz. Porque é isso que nós somos. E nós temos que vestir essa camisa. Nós somos eternos aprendizes. Foi um pouco a provocação do Simão ontem. Não adianta nada eu mandar você fazer, utilizar a internet ou os recursos tecnológicos se você não deixa ele descobrir por si só, não é isso? Tá, de repente, né? Mas é junto, é parceria mesmo, é compartilhamento, sabe? É parceria. Zaira, eu sei que você quer comentar, posso te pedir um minutinho? Porque a Dulce de Santa Catarina está aguardando a gente na linha, tá bom? Olá, Dulce. Olá. Boa noite. Aqui é do Teleposto da 8ª CRED Mafra, Santa Catarina. Sou a Dulce, orientadora de aprendizagem, e os telecursistas gostariam de fazer a seguinte pergunta. Estamos trabalhando a inclusão na escola. Qual seria a melhor forma de integrar esses alunos com o computador, sendo que muitas vezes dentro do projeto, mesmo que a problemática parta do aluno, encontramos dificuldades. Boa noite, obrigada. Obrigada, Dulce, pela sua participação aqui no Salto. Zaira, você gostaria de responder? A questão do medo, né, do professor, do aluno dominar mais a máquina do que o professor, mas a grande questão do professor, ele saber mediar o conteúdo do momento da sala de aula, né, o domínio da máquina. Se o aluno domina a máquina, mas ele tem que saber na hora da intervenção dele, a grande questão é a intervenção do professor, não é o domínio da máquina, entendeu? Porque a máquina, no processo, o professor também vai dominar. Ele tem que estar seguro na metodologia, como é que ele vai construir esse conhecimento. Então, essa é a grande preocupação que o professor deve ter na hora de estar trabalhando as novas tecnologias. Agora, professor Valente, com relação à escola inclusiva, a inclusão, o trabalho da inclusão da professora Dulce. Eu não entendi se o caso de inclusão dela, no caso de inclusão como a gente conhece da educação especial, ou é uma inclusão digital? Não ficou claro. Eu estou interpretando o que ela está dizendo da inclusão digital, né? Porque inclusive amanhã nós vamos tratar da inclusão na educação especial. Mas essa questão da inclusão é mais ou menos a minha resposta, o que a gente tem feito e o que tem dado resultados interessantes, é um pouco do que a Sueli disse. É essa parceria do professor, né, que talvez não tenha um domínio da tecnologia, mas tem o domínio do pedagógico, com esse aluno que tem o domínio da tecnologia hoje. Porque antigamente a gente falava e não tinha esse aluno que sabia tecnologia. Hoje nós temos esse aluno
que sabe o aspecto tecnológico, porém ele não domina o pedagógico. Então, essa parceria professor-aluno é fundamental, porque se ela não for realizada, nós vamos ficar criando esse abismo entre quem sabe tecnologia e quem sabe pedagogia, e, na verdade, o que a gente quer fazer é diminuir cada vez mais essas distâncias. Tá certo. A gente tem perguntas com a Mônica. Temos, Bárbara. A Rosane Antunes Jorge, do Teleposto de Rondonópolis, em Mato Grosso, quer saber do professor Valente se há previsão de cursos continuados à distância para os professores multiplicadores. Nós estamos pensando em fazer agora cursos de extensão. A gente não está pensando em cursos de especialização, mas cursos de extensão, por exemplo, para a formação de professores do ensino médio. É um próximo que a gente está pensando. E existe uma série de cursos também de extensão que estão sendo pensados à distância, para, como foi falado antes, projetos pedagógicos, uso de web. Então, tem diversos cursos que estão sendo pensados na área de especialização à distância para multiplicadores. Porém, não de especialização, não é um curso mais de 360 horas. O que a gente está tentando fazer agora é criar diversos cursos que sejam um pouco mais curtos, né, para dar mais chance de pessoas ter essa experiência que nós estamos falando aqui, né, que a Sueli está reportando. Ok, a gente vai voltar a Pernambuco para falar com a professora Tereza Barros. Olá, professora. Eu quero já, de imediato, ajudar a professora de Surubim, identificando o NTE mais próximo que ela tem, que é o NTE de Nazaré da Mata. Além disso, essa própria escola, ela tem uma AGF, uma agência formadora do Proformação, que tem uma ação que se articula em algum momento com o NTE também. Então, é necessário que os ambientes de tecnologia existentes na escola possam processar informações, articular, até que a gente de fato tenha a possibilidade do ambiente ampliado com a internet. Enquanto não houver internet, a gente não pode fazer o acompanhamento e o assessoramento virtual, a gente não pode estar junto virtual, mas com certeza a gente já pode fazer uso dessa tecnologia disponível para ampliar as possibilidades de conhecimento e para socializar o que as escolas fazem. Por exemplo, essa escola de Surubim é uma escola que tem uma produção intelectual muito importante. Então, é isso que eu gostaria de contribuir, é a gente pensar de fato como trabalhar com ambientes até que a gente possa ter ampliado a possibilidade com o uso da internet. Ok, professora Tereza, obrigada. Zaire, é curioso porque os programas se articulam, né? Para a formação, o programa de formação de professores em exercício, o ProInfo, a TV Escola. Como é que funciona, no seu caso, por exemplo, se é coordenadora à distância de um estado, como é que vocês fazem para tentar integrar também esses programas para que os professores conheçam? Na nossa secretaria existe um núcleo de formação do educador. Então, tem a coordenação, a educação à distância, tem a formação inicial e a formação continuada. O Proformação, ele está na formação inicial. E a formação continuada, ela faz essa interligação com a educação à distância. Então, nós temos assim, um trabalho integrado, planejamos junto, as AGF são integradas, o ProInfo deu todo assim... o suporte às AGF com computadores ligados à internet, elas participam de todo trabalho de formação da educação à distância. O próprio Ministério dá todo apoio e está tentando fazer esse trabalho integrado e nós no Estado já fazemos esse trabalho integrado. A escola que não conhece, como o professor Valente já mencionou, ou não tem acesso ou não conhece ainda nenhum desses programas, pode procurar a secretaria, seja ela municipal ou estadual, para poder conhecer. Procurar a secretaria, procurar as regionais, no caso, né, as regionais próximas, NTEs, que aí... Esse trabalho, eu acredito que nos outros estados também, esse trabalho esteja sendo feito integrado. Assim, na nossa secretaria, nós fazemos trabalho integrado. Ok. Agora a gente tem a participação da professora Jerusa, de Goiás. Olá, professora. Boa noite. Aqui é Jerusa, orientadora de aprendizagem do Salto e do Teleposto de Porá. A pergunta é da equipe do NTE aqui de Porá.
Um dos objetivos dos NTEs é propiciar aos professores uma familiarização com a informática e também o trabalhar com projetos. Os NTEs enfrentam barreiras quanto a essa formação. Sabe-se que a dificuldade não é somente a rejeição, mas também a distribuição da carga horária deste professor, pois este não é dispensado das aulas para participar dos cursos nos NTEs. O que fazer? Obrigada, Jerusa, pela sua participação. Sueli, você conhece essa realidade? É a mesma da Jerusa ou não? Olha, o nosso trabalho de capacitação lá em Mato Grosso, ele tem acontecido da seguinte forma: nós temos saído da capital e temos ido até as escolas no interior. Então, em acordo com as escolas, né, suspensa as aulas por 3 ou 4 dias e a gente trabalha essa capacitação no período integral. Trabalhando bem isso que ela comentou, né, que a colega comentou. Já o trabalho por projeto, né, já desenvolvendo um projeto, então uma coisa assim, já, vamos dizer, já bem desmistificando o uso do computador como uma ferramenta pedagógica, que é isso que o professor precisa realmente entender, né? Agora ela pergunta o que fazer. Né? Se a escola não tem, se não tem isso como objetivo no seu projeto pedagógico, não vai funcionar. O professor Valente já olhou, fez uma... Realmente, é tudo... A informática não vai entrar na escola se a escola não quer informática, tá certo? Isso significa que no projeto pedagógico da escola tem que estar contemplado a utilização da informática. E aí, então, existe toda uma estrutura, talvez, que tem que ser mudada, diretor tem que fazer certas concessões, professores têm que fazer certas concessões para poder fazer essa integração, porque o computador não entra na escola assim, simplesmente colocando um laboratório ou abrindo a porta do laboratório para as pessoas utilizarem. Se não tiver integrado no projeto pedagógico, vai ser difícil a entrada desse computador na escola. E aí, essas concessões que nós estamos vendo, estão sendo os problemas hoje, que é um pouco dessa mudança da estrutura da escola, né, o sinal dos 50 minutos, a carteira pregada na sala, o enfileirado. Isso precisa, de certa maneira, ser mudado, porque se não houver essa mudança dessa estrutura, né, e isso tem que ser uma mudança consciente, baseada num projeto pedagógico, essa informática não vai entrar, ela vai ser considerada um apêndice que vai ficar no laboratório e o resto da escola vai fazer o que faz com giz e quadro negro, ponto final. Vai substituir máquina de datilografar, né? A participação agora é da Tânia aqui do Rio de Janeiro. Olá, Tânia. Alô, Bárbara, boa noite a todos os professores especialistas presentes hoje no programa. Sou orientadora Tânia, do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. Gostaríamos de parabenizar este programa e também reconhecemos o quanto ele está sendo enriquecedor para o conhecimento de todos nós, enquanto professores e as normalistas aqui presentes na nossa telesala. Bom, a nossa pergunta é a seguinte: gostaríamos de saber qual das abordagens é mais viável nos cursos de educação à distância? O broadcast, que é a virtualização da sala tradicional, ou estar junto virtual? E como o aprendiz se apropria dessa abordagem? Muito obrigada, boa noite. Tânia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa de hoje, nesta série. A gente recebeu o seu e-mail só para constar, a pergunta chegou, então vou passar para o professor Valente, que foi a pessoa que eu acho que escreveu, se eu não me engano, professor, está no seu texto, consta do seu texto essa questão dela, né? Sim, ela inclusive mencionou as 3 modalidades que a gente fala, as 3 abordagens que a gente fala, do broadcast, da virtualização da sala de aula da escola e essa do estar junto. Eu acho que, na verdade, nós estamos colocando a disponibilização ou as abordagens em forma de um leque, né? Você tem o broadcast, que é uma abordagem que usa pouca interatividade, é simplesmente disponibilizar o material e as pessoas se apropriam desse material e não existe muita interação, ou praticamente nenhuma interação entre o aprendiz e o professor. E
Isso é um curso, ele é apropriado quando nós queremos fazer talvez uma formação de massa, uma transmissão de informação. Quando nós passamos para o outro extremo, né, o estar junto virtual, a abordagem significa alta interação entre professor, aluno, aprendizes, professor e entre os próprios aprendizes. Então, dependendo do assunto, dependendo do que se quer com essa educação à distância, nós temos que ter essa flexibilidade da utilização de uma abordagem ou de outra, porque nós não podemos pensar que uma abordagem vai dar conta de tudo. Mais ainda, a gente não pode pensar que todo mundo deveria hoje se formar por intermédio da educação à distância. Eu acho que pessoas vão gostar muito de fazer isso, a gente tem exemplos aqui, e os exemplos que a gente viu nos vídeos, como a gente vai ter ainda pessoas que vão gostar de estar num ambiente presencial, conversando com os amigos, e para isso, então, a educação presencial é mais adequada. Então, o que nós estamos fazendo com a educação à distância hoje, nós estamos colocando uma possibilidade a mais, e entre essas possibilidades existe um leque, né, que tem que ser abordado de acordo com o tipo de informação que nós estamos querendo. Uma formação de construção de conhecimento, de significação, de qualidade, passa pela alta interatividade ou estar junto virtual, como a gente chama. Se nós queremos simplesmente transmitir informação, e essa informação é que o professor tem que captar, talvez a abordagem pedagógica do broadcast seja mais adequada. Então, nós temos que saber flexibilizar, essa que é o grande segredo, né, do trabalho da educação à distância. Bom, no próximo bloco, os nossos convidados fazem um pequeno resumo do programa de hoje. Salto para o Futuro, volta já. Salto para o Futuro está de volta. No programa de hoje estamos discutindo a formação de professores à distância. Neste último bloco, os nossos convidados destacam os principais pontos do debate. Eu quero começar pela Zaira. Quais são os seus destaques, Zaira? Não, primeiro que essa série, ela foi uma série que movimentou bastante os NTE. Gostaria assim de dar aí um abraço para todo mundo aí do Ceará, porque tem várias telesalas formadas. Um abraço aí para a telesala do Centro de Treinamento, que foi a minha ex-sala de mestrado, né, que nós estávamos falando, que está conosco nessa série, contribuindo bastante, aprofundando aí os conhecimentos. E também dizer que toda secretaria tem que ter um projeto sério de formação de tecnologia, porque se nós não tivermos um projeto sério de formação, a gente pouco pode avançar. Então, temos que rever o que a gente está fazendo e ver o que a gente tem que modificar para que a gente tenha um avanço mais considerável na área de tecnologia. Isso que eu penso, e a gente já vem discutindo isso na nossa secretaria. Um projeto de formação realmente para os professores, para que essa tecnologia ela tenha um avanço bem maior no nosso estado. Daí é que a gente está um projeto interligando todas as nossas escolas e internet. Né, nós estamos num processo, ainda não estão todas ligadas, mas o projeto está em andamento, porque a gente acredita na educação à distância, a gente acredita nessa ferramenta e a gente sabe que a aprendizagem ela pode avançar quando a gente utiliza bem as tecnologias. Você mandou um abraço especial para um NTE, os outros vão puxar a sua. Eu mandei para todos e mandei um abraço... Porque era a turma que eu estava, de mestrado que estava aí. É brincadeira, Zaira. Um abraço para todo o pessoal do Ceará. Sueli. Aproveitando então, né, a questão dos abraços, eu comentei agora há pouco que eu não conheço ninguém da minha turma, da turma de especialização, do curso de especialização. Não conhecia o professor Valente. Então, estou imensamente feliz de estar aqui, contente mesmo de ter conhecido o professor Valente. E essa oportunidade, esse momentinho aqui de fechamento que a gente está terminando, é o meu abraço para o meu pessoal, tanto da turma A como da turma B. Não vou falar muito, porque se eu começar a falar, principalmente em despedida, eu costumo chorar. Então... Não, antes de você chorar, então, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você diria para as pessoas que ainda não têm essa vivência que você teve de participar
de uma lista como essa, de um ambiente virtual como esse? Quem ainda teme ingressar nesse mundo virtual? Olha, gente, vale a pena. E como vale a pena? Porque o nosso tempo é limitado aqui, a gente tem conhecimento disso. Mas o professor Valente sabe disso em depoimentos, vários depoimentos. O meu início nesse curso foi um desastre. Eu tinha medo, eu reclamava de medo para todos os formadores, para os colegas. Eu enviava mensagem pedindo socorro, sabe? Tipo assim, socorro. Tanto é que hoje eu chamo todos eles de meus anjos. São meus anjos, anjos de guarda. E sozinha eu não chegaria aqui. Então, veja bem, se existe o medo, assim como eu tive medo hoje em começar e entrar aqui e conversar, a gente vence esse medo. Eu venci o medo do computador, eu venci o medo de estar com os alunos, de estar capacitando os professores, eu venci o medo de enfrentar um curso de especialização à distância com grandes feras, né? Então, é enfrentar o medo. É enfrentar o medo. Passou o medo do programa. Passou. Vai voltar mais vezes, certamente. Tantas quantas foi convidada, tá? Tá certo. Professor Valente. Eu acho fundamental esses depoimentos, porque nós estamos aqui vendo pessoas concretamente que participaram, que começaram com medo. Não é fácil, né? Essa mudança ela é muito complicada. Ela envolve mudanças profundas, né, nas pessoas de atitude, como a Zaira falou, mudança de atitude, mudança na postura com relação ao que ele faz na escola. Mas gradativamente nós estamos vendo que as pessoas estão cada vez mais participando, as pessoas estão querendo participar. E exemplos como esse que nós estamos vendo, né, desses cursos que estão sendo oferecidos, de pessoas dando depoimento, de pessoas mostrando o que estão realizando, o que estão trabalhando, essas parcerias que a gente começa a ver hoje de professores e alunos que nós estamos vendo, estamos falando, né, nesses exemplos que foram veiculados aqui. Eu acho que é extremamente importante porque não fica mais aquela ideia abstrata, não é mais aquela coisa que a gente fala que nos outros países funciona, aqui não funciona. Nós estamos falando dessa realidade, desse pluralismo de exemplos de pessoas de todos os lugares aí do Brasil, trabalhando, fazendo, mandando e-mail, querendo participar. Eu acho que isso é muito importante. A gente está dando uma oportunidade de formação que a gente não tinha. E eu volto a falar, não é para todo mundo, acho que tem pessoas que vão se dar muito bem nessa questão à distância, outras pessoas vão querer o presencial. Eu acho que hoje nós temos uma possibilidade a mais e um leque de possibilidades que está se descortinando, que está se abrindo, estão sendo hoje colocados à disposição das pessoas poderem se formar. Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as participações do José Armando Valente, professor do Departamento de Multimeios da Unicamp, da Sueli de Souza Silva, multiplicadora do NTE de Cuiabá, no Mato Grosso, e da Zaira Siqueira, coordenadora de Educação à Distância do Ceará. Agradecemos também aos professores que participaram direto dos estados do Pará e de Pernambuco. E lembre-se de que este programa será reprisado amanhã pela TV Escola em 2 horários. E amanhã, no último programa da série, vamos discutir como a tecnologia pode contribuir para tornar as escolas inclusivas viáveis. O nosso encontro é aqui na TV Escola, o canal da Educação. Tchau!